A gente já sabia que ia acontecer e a gente já tinha uma noção de quando ia acontecer. Mas sempre é bom receber a confirmação oficial. Particularmente, eu ainda sinto aquela dose de adrenalina quando confirmam uma grande luta. E hoje eu tô aqui pra falar da disputa pelo cinturão dos médios entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya, que acabou de ser confirmada como evento principal do UFC 305, que vai acontecer em Perth, na Austrália. Quem deu o furo da notícia foi o próprio Adesanya, postando essa imagem nas redes sociais, anunciando o confronto. Só que mais tarde, o próprio Dana White, em entrevista pro Jim Rome Show, acabou confirmando e oficializando esse confronto, que vai acontecer no dia 17 de agosto. E sobre essa luta, eu tenho alguns pontos que eu preciso comentar. O primeiro é que essa foi a maior oportunidade desperdiçada de fazer um evento na África. Afinal, essa é a primeira disputa de cinturão da história do UFC que envolve dois atletas africanos e ainda dois campeões africanos, Dricus du Plessis da África do Sul e Israel Adesanya da Nigéria. Mas eu sinto há um certo tempo que essa história de UFC África tá praticamente enterrada. Era uma boa ideia em meados de 2021, quando a gente tinha 3 campeões africanos em atividade no UFC, mas acho que hoje essa ideia perdeu muita força, ou pelo menos perdeu aquele sentimento de emergência. Precisamos fazer o evento na África. Tanto que o Dana White nem sequer toca mais no assunto. E não vai aparecer uma oportunidade melhor do que essa, só se tiver uma revanche entre os dois. Assim, não tô descartando completamente que o UFC nunca vai fazer um evento na África. Eu acho que eventualmente isso vai acontecer, inevitavelmente. Mas acho que deixou de ser uma prioridade e algo que vai acontecer a curto prazo. Eu acredito que em 5 anos, talvez o UFC finalmente realize um evento na África. Sobre a luta, muita gente está reclamando da escolha de ser o Adesanya, afirmando que ele não merece disputar o cinturão, já que ele não luta há quase um ano, e sua última luta foi aquela histórica derrota para o Sean Strickland, onde ele foi dominado praticamente a luta inteira. Strickland, inclusive, que perdeu o cinturão para o próprio Dricus du Plessis, ainda em janeiro desse ano. Então sim, pegando do ponto de vista esportivo, não faz muito sentido o Adesanya receber essa nova chance. Afinal, ele já recebeu uma revanche imediata por ter sido um campeão dominante. Essa revanche imediata foi contra o Alex Poatan, e apesar de ter perdido o cinturão de novo, ele não tá enfrentando o mesmo cara que o venceu, tá enfrentando outro campeão. Então sim, realmente não faz muito sentido essa chance do Adesanya. Mas tem uma coisa que eu gosto de comentar muito aqui no canal, que timing é uma das coisas mais importantes no MMA. E a categoria dos médios agora tá naquele momento em que não há um desafiante claro ao cinturão. E quando eu digo desafiante claro, eu tô falando daquele lutador que indiscutivelmente merece disputar o cinturão, que ele já fez mais do que o suficiente pra merecer sua chance, e que seria um absurdo se essa luta não fosse anunciada. Vou citar alguns exemplos de desafiantes claros ao cinturão. Merab Dvalishvili, que vem de 10 vitórias seguidas, a última contra o duplo campeão Henry Cejudo, ou Belal Muhammad, 9 vitórias seguidas nos meio-médios. São lutadores que inegavelmente merecem disputar o cinturão na próxima rodada, e seria um escândalo no UFC se eles não recebessem a sua chance, com exceção do Magomed Ankalaev, ninguém liga pra ele. Mas quando chega esse momento em uma categoria do UFC, onde não há um desafiante claro ao cinturão, que a categoria ainda tá se desenrolando e cria esse ato, também cria a oportunidade do UFC fazer lutas que comercialmente fazem mais sentido. E nessas oportunidades, atletas que possuem um nome de peso, que são rentáveis, acabam recebendo uma oportunidade, que pelo ponto de vista esportivo não deveria acontecer. Exemplo, não tinha ninguém pra lutar com o Islam Makhachev em junho, e foi nessa que o Dustin Poirier recebeu sua terceira chance ao título. E sem um desafiante claro no peso médio, o UFC finalmente teve a oportunidade de fazer a luta mais comercial da categoria, Dricus du Plessis contra Israel Adesanya. Nesse combate, o Dricus terá a chance de fincar a sua bandeira na categoria, defendendo seu título pela primeira vez contra aquele que foi o segundo maior campeão do peso médio, afastando os críticos que ainda não engoliram a sua vitória no UFC 297. Mas eu acredito que essa luta tem um peso muito maior para o Adesanya, porque isso vai definir o futuro da sua carreira. Afinal, o seu legado foi posto em xeque na derrota para Sean Strickland, e o seu orgulho foi ferido, tanto que ele precisou se afastar do octógono. E olha só, em toda a sua carreira, incluindo lutas de kickboxing, boxe e MMA, o Adesanya nunca ficou tanto tempo assim sem lutar. Isso só aconteceu por causa da derrota para Sean Strickland. Essa luta então pode ser a sua grande redenção,
o primeiro tricampeão peso médio da história do UFC, e abre o caminho para mais histórias na sua carreira, a vingança contra Sean Strickland, talvez uma luta contra Khamzat Chimaev e até, quem sabe, uma terceira luta contra o Alex Poatan, dessa vez valendo o cinturão dos meio pesados. Já em caso de derrota, eu acho que é o fim da linha para o Adesanya como o grande campeão que conhecemos. A jornada do nigeriano disputando cinturões do UFC chega ao fim. E foi uma baita jornada, querendo ou não. Em 5 anos, o Adesanya fez 11 disputas de cinturão. Parando pra pensar, é possível que a gente veja a melhor versão dos dois lutadores nessa luta. Um campeão tentando se provar e uma lenda tentando salvar o seu legado. Vai ser interessante também descobrir se o Adesanya que conhecemos ainda existe depois daquela derrota para o Strickland. Porque a gente sabe, a gente já tá careca de saber que derrotas dominantes como aquela acabam com o psicológico dos mais confiantes campeões do UFC. Falando no Strickland, a trágica saída do Chimaev do card da Arábia Saudita pode ter sido a melhor notícia que ele recebeu esse ano, porque as chances dele receber uma nova disputa pelo cinturão dispararam. Antes ele precisava e dependia de uma vitória do Adesanya, mas sem o Chimaev e caso o Whittaker vença o Ikram Aliskerov, que aqui no canal ficou conhecido como Ikram Asqueroso, vai sobrar apenas Whittaker e Strickland na fila para enfrentar o vencedor de Dricus du Plessis e Adesanya. Aí eu te pergunto, o que é que faz mais sentido pro Dricus? Enfrentar de novo o Whittaker, que ele já nocauteou facilmente no ano passado, ou uma revanche contra o Strickland? Comercialmente melhor e mais uma chance dele se redimir e firmar o seu lugar na categoria dos médios. E pro Adesanya, o que vocês acham que faz mais sentido? Trilogia contra um cara que ele já venceu 2 vezes ou a vingança contra Strickland? Conhecendo o Adesanya, vocês sabem qual é a resposta óbvia. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.